Maki, que sempre foi desprezada por sua família, o clã Zenin, por não ter nenhuma energia amaldiçoada, nenhuma técnica amaldiçoada, está prestes a ter sua redenção, a ter sua vingança. E ela mal sabe disso. Os feiticeiros Jujutsu estão se preparando para participar do jogo do abate promovido por Kenjaku. E para isso, Maki foi encarregada de pegar as armas especiais amaldiçoadas que foram levadas para o clã Zenin após o incidente de Shibuya. Maki então vai até a fortaleza do clã Zenin e chegando lá encontra Naoya, um feiticeiro Jujutsu que segue totalmente o padrão do clã Zenin, tratando quem não tem energia amaldiçoada como se nem fosse humano. Ele e Maki se provocam e ele a lembra de que quando era menor, Naoya sempre batia na garota. Maki só fica olhando, indiferente, impassível, sabendo que aquilo irritaria Naoya mais do que qualquer coisa, mais do que qualquer resposta ou reação. Maki simplesmente o ignora e segue para pegar as armas amaldiçoadas. E no caminho lembra de uma conversa que teve com o Megumi. O Megumi pergunta por que ela não se torna a líder, e Maki responde que ainda não é boa o suficiente para ser líder do clã Zenin, que mesmo que se tornasse líder, ainda não conseguiria abrir espaço para que Mai, sua querida irmã, fosse respeitada por ali, dando a entender que isso é algo que o Megumi conseguiria fazer. Voltando ao presente, Maki encontra com sua mãe, que a repreende dizendo que eles não têm autorização para pegar as armas amaldiçoadas. Maki enchendo a boca para responder sua mãe de uma maneira assim deliciosa. Diz que ela tem permissão do líder e que por isso a sua mãe não vai poder fazer nada, que ela tem que sair da frente. A mãe de Maki ainda tenta, num último movimento, apelar pro emocional da garota, dizendo pra Maki parar, desistir dessa ideia, pra assim dar orgulho pra sua mãe pelo menos uma vez na vida. Uma chantagem emocional muito baixa, mas que a Maki, lógico, ignora totalmente e não é afetada nem um pouco. Maki segue seu caminho, determinada a fazer o que foi fazer, pegar as armas e ir embora, porque ela odeia aquele local, não suporta a cor, os cheiros e principalmente as pessoas. Ela chega até o galpão onde estão as armas, o abre, mas quando entra se depara com algo muito diferente do que armas amaldiçoadas, muito pior do que armas amaldiçoadas. Ela se depara com uma espécie de maldição que a própria vida, o próprio destino lhe deu, o seu pai, aquele ser monstruoso e sem compaixão que nunca tratou Maki com amor, que nunca lhe disse uma palavra de carinho, que sempre a desprezou pelo fato dela não ter energia amaldiçoada. Ao olhar para os pés do seu pai, Maki vê Mai ensanguentada, sua querida irmã quase morrendo. O pai de Maki diz que antecipou o movimento da garota e já tirou todas as armas dali, além, é claro, de já ter dado uma lição em Mai, a querida irmã de Maki. Descobrimos que o pai de Maki pretende matar a garota sob a acusação de ser cúmplice no plano de libertar Satoru Gojo de seu selamento, pois assim ele conseguiria ganhar respeito e credibilidade dentro da sociedade Jujutsu, ainda mais por ter ajudado o mundo Jujutsu, mesmo que isso custasse a vida da sua filha. Totalmente uma farsa, mas os outros não saberiam disso. E descobrimos também que o plano de fazer isso foi do próprio pai da Maki, o Ougi. Os dois sacam suas armas e começam a lutar. Maki, de maneira inteligente, saca uma arma que consegue absorver a energia amaldiçoada e depois devolvê-la contra seu inimigo. Maki usa a estratégia de deixar seu pai bater com tudo, aguentar alguns golpes, para depois devolver tudo na cara dele de uma vez. A luta é intensa, Maki tá totalmente concentrada e consegue em dado momento cortar uma parte da lâmina do seu pai. Durante o confronto, o pai de Maki a provoca, tentando desestabilizá-la, perguntando se ela sabe por que ele não foi escolhido como líder do clã e sim o seu irmão. Maki responde que é porque Ougi é um lixo que não liga de matar os próprios filhos. A luta continua e Maki tá em vantagem. Ela segue para dar o golpe final e finalizar seu pai, mas no último instante, bem na parte em que a lâmina de Ougi estava quebrada, surge uma ponta de lâmina feita de energia amaldiçoada e atinge Maki bem no rosto no momento em que sua guarda está baixa, porque ela pensou que tinha vencido a luta. E ao dar o golpe, Ougi responde que não se tornou o líder do clã somente pelas suas duas filhas serem fracassos que nunca foram fortes ou lhe deram orgulho. Num momento dramático que se assemelha muito a uma tragédia, ao final de uma tragédia grega, que vai contra todos os princípios existentes em relação a pais e filhos, Ougi carrega suas duas filhas como se fossem lixo até uma sala secreta. As duas, arrastadas, deixam um rastro de sangue no chão, enquanto Ougi lembra mais uma vez que não se tornou líder porque elas eram fracas, dando a entender que estão recebendo aquilo porque mereceram, somente porque não foram boas como filhas, que se tivessem sido, a história seria completamente diferente, um ser totalmente desprezível.
Olgi as joga em uma sala cheia de maldições. Sala essa que é utilizada para treinamentos e punições. Olgi pretende deixá-las à mercê para serem dilaceradas, rasgadas e mais o que fosse por aqueles espíritos amaldiçoados. Mas antes de sair, ele diz que o poder da Maki, que é ter uma força mais sobre-humana por conta de ter nascido sem energia amaldiçoada, não é nada, e que por isso ela não é nada. Porque segundo ele, esse tipo de força, esse tipo de poder, qualquer pessoa tem. Qualquer pessoa consegue usar o seu físico para se tornar forte. Que como ela não tem uma técnica amaldiçoada única, uma técnica que a diferencie dos outros, ela não vale nada em lugar nenhum, principalmente ali no clã Zenin. E assim, Olgi sai e deixa a Maki e a Mai para encontrar a morte. Nesse momento, Mai desperta e diz que sabia que aquilo iria acontecer, e usando sua técnica amaldiçoada, leva a Maki para uma costa com belas casas atrás. O cenário muda totalmente. É um lugar que parece tranquilo, com uma brisa relaxante, um lugar que acalma a alma, que renova as energias. Mai simplesmente se levanta e dá adeus a Maki sem mais nem menos. Maki, claro, sem entender nada, pergunta o que tá acontecendo. Mai diz que no mundo Jujutsu, gêmeos são um indivíduo só. Como ela não tem intenções de ficar mais forte, então mesmo que Maki se esforce e fique mais forte, de nada irá adiantar. E pra finalizar, Mai diz que tem que ir, porque senão Maki não conseguirá se tornar mais forte. Nós entendemos então porque Maki, diferente de Toji, não alcançou a plenitude da restrição celestial. Porque Maki não tem 0% de energia amaldiçoada como pensávamos, já que ela e Mai são um indivíduo só, e Mai tem energia amaldiçoada. Então Maki, na verdade, tem um pouquinho de energia amaldiçoada que ela não consegue nem utilizar. Então ela realmente não se tornará forte, não se tornará forte como Toji Fushiguro, enquanto Mai estiver ali. Mai sabe disso e por isso está se sacrificando. As duas se olham, aproveitando aquele momento, mostrando que já sabiam que gostavam uma da outra, que tinham esse afeto, mas que demonstraram pouco. As duas sabiam que tinham apreço uma pela outra, afeto uma pela outra, mas foi o clã Zenin que também tirou isso delas em dado momento, fez elas se odiarem, e agora elas estavam nesse último momento tentando recuperar isso. Antes de ir, Mai dá algo pra Maki, o que parece ser um objeto, e também dá a Maki uma missão, através de um pedido. Ela diz que vai levar tudo, inclusive toda a energia amaldiçoada, mas que em troca, Maki deve destruir tudo, botar fogo em tudo, deve sumir com todo o clã Zenin, deve dizimá-los de uma forma como se nunca tivessem existido. Mai vai embora, se sacrificando pela sua amada irmã. E quando Maki volta a si, no plano ali da realidade, quando acorda, ainda não aceitando, ainda não acreditando que sua irmã se foi pra sempre, ela grita: Mai, Mai, acorda! Em desespero, porque as maldições em volta também estão se aproximando. De repente, uma força, uma pressão absurda toma conta do ambiente. E Olgi, que estava indo embora, se sentindo vitorioso, se vira perante essa pressão, sentindo que todas as maldições que estavam na sala foram destruídas totalmente. Olgi começa a tremer, começa a suar de medo. Seu corpo responde sozinho a um estímulo antigo, um estímulo amedrontador, traumático, um estilo apavorante. Maki aparece e Olgi vê nela, em todo o ser da Maki, desde sua postura até seu olhar, Olgi vê Toji Fushiguro totalmente. O homem que tinha lhe traumatizado, o homem que lhe causava tantos arrepios. Olgi percebe que está prestes a dar fim à sua vida. Percebe que não tem chance alguma ali, pois Maki finalmente, após o sacrifício da sua irmã, que levou toda a energia amaldiçoada embora, conseguiu alcançar totalmente a plenitude da restrição celestial. Olgi está prestes a morrer para aquilo que tanto desprezava, a falta da energia amaldiçoada. 0% de energia amaldiçoada que traz consigo um corpo, uma força mais do que sobre-humana, traz um corpo, uma força de um deus em forma humana. Maki, sem dificuldade alguma, inclusive com desprezo, com provocação, mata seu pai sem nem pestanejar, sem nem hesitar. Ela continua caminhando pela fortaleza do Zenin e diz algo para sua irmã, mostrando que está prestes a cumprir o objetivo que foi dado. Maki diz: Mai, vamos começar. Ao saber que Maki tinha matado Olgi, os feiticeiros da casa Zenin ficam desesperados e mandam o esquadrão Kukuro para matá-la. O esquadrão Kukuro são integrantes do clã Zenin que não tem técnica amaldiçoada nenhuma e que por isso foram mandados para treinar suas artes marciais ao máximo. Eles cercam Maki, que agora tá com 2 armas amaldiçoadas em mãos.
Começa uma tensão. Ninguém dá o primeiro golpe. Maki fica ali, com a sombra cobrindo seus olhos e também seus pensamentos. Os seus pensamentos voam, lembrando todos os sofrimentos e desprezos que passou ali, canalizando tudo pra destruir tudo sem dó. O momento que ela esperou a vida inteira acabara de chegar. Ela finalmente se tornou quem estava destinada a ser, e agora era o momento de usar isso. Maki está em seu próprio mundo, mas de repente, ela desperta com as veias saltando de seus olhos e o massacre começa. Ela corta as mãos, cabeças e tudo mais dos guerreiros do Esquadrão Kukuro. Ela é tão rápida que ninguém consegue acompanhá-la. Ela é tão forte que ninguém consegue revidar. Maki ataca por cima, por baixo, por todos os lugares. Todos do clã Zenin não diziam que ela era um monstro? Uma aberração? Uma anomalia? Pois bem, Maki vai mostrando e afirmando mais e mais que se é isso que eles querem que ela seja, então ela vai ser. Mas eles que aguentem as consequências da podridão de seus corações. Maki arrebenta e mata todos. E então chega o Esquadrão Rei, o esquadrão mais forte do clã Zenin, com feiticeiros de alto nível. Maki sai cortando eles e em dado momento é paralisada pela técnica amaldiçoada de um dos feiticeiros. Tudo fica meio nublado, meio anuviado. Mas Maki sorri diabolicamente, maleficamente, porque ela sabe que aquilo não vai impedir ela. E assim, ela força a técnica daquele feiticeiro, arrebentando os olhos dele. É uma luta de força bruta, simplesmente. A força física de Maki contra a força da energia amaldiçoada daquele feiticeiro. E o feiticeiro perde da maior maneira possível, perdendo sua visão. Maki simplesmente acaba com o Esquadrão Rei, mostrando que é tão forte, se não mais, que Toji Fushiguro. Ela carrega a cabeça de um dos integrantes desse esquadrão e joga o outro na água. Nesse momento aparece Naoya Zenin, dizendo ironicamente: "Nossa, Maki, você não tem coração?" Ao que ela responde sem rodeio, sem nenhuma gracinha, porque a parte da gracinha acabou. Ela responde: "Não, ele levou embora", mostrando totalmente seu ódio e desprezo pelo seu pai. A luta suprema e final entre Naoya e Maki começa. O clã Zenin será totalmente dizimado ou vai resistir dentro da figura de Naoya? E Maki tem dificuldade contra a técnica amaldiçoada do feiticeiro Zenin num primeiro momento. Ela acaba sempre ficando paralisada e toma muitos golpes, sendo jogada em paredes e rochas diversas vezes. Naoya começa a usar sua técnica em si mesmo para aumentar sua velocidade, ficando extremamente veloz. Maki, ao ver isso, tem uma ideia para ganhar a luta. Ela simplesmente para e abre os braços, pois sabe que em algum momento, para atacá-la, Naoya será obrigado a vir em sua direção. Ela abre os braços, esperando o impacto para revidar, se deliciando. Ela chama o Naoya para um abraço. Chama ele como que dizendo: "Pode vir, desgraçado. Vem! Vem, filha da puta, você não quer bater em mim? Então vem, não precisa se segurar, pode vir de frente." Mas Naoya, num ato covarde, não vai de frente e pretende atacar Maki pelas costas. Ela, claro, sabia da covardia do seu adversário, da pequenez insignificante do seu adversário, e preveu isso. Então, quando Naoya tá se aproximando pelas costas dela, Maki simplesmente se vira e dá uma porrada mais forte do que qualquer outra que tinha dado em sua vida na cara do Naoya, e arrebenta todas as chances dele de vencer, o deixando totalmente imobilizado. Tendo acabado com a parte mais difícil, Maki vai em direção à sua mãe para dá-la o mesmo destino. Mas antes de fazer isso, aparentemente sua mãe corta sua própria garganta, impedindo assim que morra pelas mãos de alguém sem energia amaldiçoada, algo que ela considera inaceitável. O preconceito, o desprezo pela situação de quem não tem energia amaldiçoada chega ao seu ápice com esse ato da mãe de Maki. E assim, Maki acaba com o clã Zenin e também cumpre a promessa da Mai. Maki pega o corpo da irmã e carrega pra fora daquele lugar sujo. Não só ali na questão dos corpos mortos, mas também nos seus ideais. E ela sabia que a irmã não gostaria de ficar ali exatamente por conta disso. Saindo de lá, Maki encontra Momo e deixa o corpo de sua irmã com ela, dizendo que o resto é com a feiticeira bruxa, deixando o corpo de Mai com alguém que sabe muito bem o que Mai gostaria em seu funeral, em seu ritual de despedida desse plano de existência. Maki segue em frente, de maneira sombria, de maneira fria, deixando para trás todo o passado em busca de um novo futuro. Essa é a história de como o clã Zenin sumiu da face da terra, e Maki se tornou uma espécie de Itachi Uchiha de Jujutsu, se assim poderíamos dizer, mas não pelos motivos do massacre, mas sim pelo ato em si.
Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal. Valeu e até!